Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Neto. É bom ter você de volta aqui, né? Vamos iniciar nossa disciplina de solos e sistemas agroecológicos, né? No curso de Agricultura Orgânica. Bem, pessoal, como vocês viram, a gente dividiu em tópicos, né? Como vai ser nossas aulas. O importante, pessoal, é salientar para vocês que muitas das coisas que vamos ver é só para preparar para o final, que é a parte mais de solos e sistemas agroecológicos, né? Só que para passar algumas informações para vocês, até porque muito dessas matérias que vamos falar são ciência à parte. Então, para você não ficar perdido, né? Entender um pouco, tá bom? Então vamos lá então. Então hoje a gente vai falar sobre gênese e morfologia do solo. O que é gênese e morfologia do solo? Gênese e morfologia do solo, pessoal, gênese, é um nome bíblico, né? Que é início, é formação, e a morfologia é como que é a estruturação de um solo, tá bom? Então vamos lá. A definição moderna de que é um solo, né? Então, solo, pessoal, nada mais é que o jargão que todo mundo fala terra, né? Ah, vou plantar na terra. Mas o nome técnico é solo, né? Só que a Embrapa ela caracteriza como uma coleção de corpos naturais constituídos por parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupa a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. Contém matéria viva e pode ser vegetados na natureza, onde ocorre. Ocasionalmente pode ter sido modificados por atividades humanas. Então, essa é a classificação moderna do que é o solo, tá? Então, o solo ele não é só formado por parte sólida. A gente pode ver que ele é formado por gases, né? Por parte líquida, tá ok? Então, mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso, tá certo? O que é a pedologia? Pedologia é a ciência da gênese, morfologia e classificação dos solos. Então, a parte da ciência que estuda a formação do solo, que é a gênese, morfologia e classificação, é a pedologia, né? O que ela é? Ela busca compreender a interação entre os fatores e processos de formação do solo e sua influência nos atributos morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do solo, tá bom, pessoal? Então, contar um pouco como que é a gênese, né? Como que acontece toda a estrutura. Pessoal, o solo, ele é formado, né? Foi formado ao longo dos milhares de anos, né? Por uma série de fatores. Só que a gente consegue classificar eles em 5 principais, né? Que são os fatores de formação do solo, correto? O que seriam as influências, né? O que é? Então vamos lá, principalmente pelo material de origem. A gente sabe que a gente tem solos de formações diferenciadas do tipo de rocha origem. Como seria isso? Seriam as rochas ígneas ou as magmáticas, né? E as sedimentares. Umas são de origem vulcânica e as outras são de origem de sedimentos mesmo, né? Principalmente as caucasianas, as de formação de calcário, tá? O que é isso? Ao longo dos anos, com o vento, a chuva, vai se retirando partículas menores, né? E vai formando em depósitos, né? Pode ser fundo do mar, aqui nos oceanos, né? Que secaram, ou mesmo regiões de vale, né? Então você tem esse depósito de sedimentos. Então são rochas de formação sedimentares. Essas, por sua vez, elas têm uma facilidade maior de virar solo, né? Mas como que é isso, Zé Neto, formar solo? Bem, pessoal, solos mais pedregosos, né, que tem mais pedra, cascalho, são solos mais jovens. Os solos mais profundos, que são mais, como que eu vou dizer, que eles têm menos quantidade de partículas maiores, são solos mais velhos, né? E com certeza eles são mais férteis. Por quê? Que as ações do que a gente vai falar aqui, os fatores de intempéries foram maiores ao longo dos anos. Então, é um solo mais maduro, né? Ele sofreu mais quebra, mais liberação de minerais, então ele é um solo de profundidade maior. Com isso, ele também propriamente dito assim, para a agricultura, ele é mais interessante. Por quê? Não que os solos que tenham cascalho não seja, pessoal, mas pensando do ponto de vista agronômico, os solos mais antigos, eles são mais férteis porque teve uma liberação maior de nutrientes que estavam na sua estrutura, né? E questão da raiz, né? Ele tem propicia para a raiz da planta descer mais, procurar mais nutriente, questão da água infiltrar melhor, correto?
Questão do relevo, pessoal, que é outro fator que influencia na criação do solo. Por que o relevo é importante? Pense bem, pessoal, ele facilita a erosão do solo, pelo vento, pela água, da chuva, até mesmo por irradiação solar. Como funciona isso? Vamos imaginar um solo totalmente plano, né? A gente sabe que totalmente plano não existe, mas vamos pensar um solo plano, uma simulação. Nesse solo, o vento, ele corre à vontade, então ele vai levando partículas, vai fazendo interperismo, né? Agora imagine um solo protegido por montanhas. O vento vai bater nas montanhas e vai impedir que aquele vento adentre no solo ali e faça carregamento dessas partículas. Por exemplo, um solo mais declivoso, né, com declive. Com certeza, ali, com as ações da água e da chuva, você vai ter um fator de influência maior do que um solo plano, né? Então é isso que o relevo interfere. A questão do clima. O clima a gente nem precisa dizer, né? Por exemplo, os solos mais antigos, ele com certeza ele passou por regiões que têm as 4 estações bem definidas, né? Ou tiveram essa história, né? Porque teve neve, né? A baixas temperaturas, depois esquentava. Isso fazia o quê? Que as rochas elas fossem desgastantes. Uma vez ela comprime com o frio, outra vez ela expande com o calor, correto? Regiões muito chuvosas, então você tem um fator de interperismo muito grande, né? E a questão do fotoperíodo, né? Solos que tem um fotoperíodo maior. O que é fotoperíodo? São horas luz dia, né? Então, foto de luz, período de periodicidade, correto? Organismos. Pessoal, o que os organismos vivos eles contribuem? Tanto a micro e a macrofauna. O que é a micro? São micro-organismos, fungos, bactérias, né? Eles fazem o quê? Como que eu vou dizer para vocês? Tanto tem a parte de relação com as plantas, como tem a parte de relação com o solo. Vão liberando substâncias, né, que ajudam a degradar, né? Por exemplo, musgos, né? E a microfauna como minhocas, formigas, né, que vão perfurando o solo e areando, né, vai permitindo entrada de água, de ar, né, transporte de nutrientes e por aí vai. E questão do tempo. O tempo também é um fator que influencia na formação do solo. De que forma? Ao longo dos anos, a forma que as condições de interperismo vai atingindo. Então, como eu disse, solos jovens, né, e solos não jovens, solos mais antigos, mais maduros, né? Como que isso acontece? Às vezes uma influência, né, de intempérie, né, que é um fator de interperismo, relevo, organismo, ele, a partir de tal ano, de tal década, né, de tal século, ele começou a ter aquela condição no solo, né? E às vezes pode até ser por questões de ações humanas. Por exemplo, o homem com mineração, ele destrói montanhas, né? Então, a partir daquele que retirou aquela montanha, você tem a entrada de maior fotoperiodicidade, né? Que às vezes o sol se põe atrás da montanha, então agora vai ficar mais tempo. Você tem ventos entrando, né? Então, existe, então, sim, pensando por esse lado, às vezes é uma condição que aquela região já tem desde o início de formação. Então, isso são informações na questão do tempo, tá certo, pessoal? Pessoal, eu sei que é muita informação, mas vocês não deixem de tirar dúvida, tá? No fórum, no WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aqui para aprender. Então, aqui mostrando uma imagem que ilustra bem, né, a questão do clima, solo, né, material de origem, relevos de organismos, as árvores também, esqueci de falar delas, né? Que vão ajudando, pessoal, a constituir o solo, depositar matéria orgânica, né? Então, você tem todos esses fatores, né, ajudando a formar o solo, tá bom? Então, a gente vai falar sobre propriedades morfológicas. O que é uma morfologia? É definido como estudo das formas dos objetos, retratando-os com palavras, desenho e fotos. Mas então, o que é a morfologia do solo? É o estudo da aparência do solo no meio ambiente natural. Descrição dessa aparência segundo suas características visíveis a olho nu ou prontamente perceptíveis pelos sentidos. Então, pessoal, a morfologia do solo nada mais é que você olhar para o solo e conseguir entender, né, pela sua aparência, que é a parte visível, como que é a sua estrutura, tá? A gente vai falar mais agora sobre isso, né? Então, ela também se refere a propriedades detectadas pelos sentidos da visão e do tato, né? Tem uma técnica de você fazer uns bolinhos de barro, né, tipo brincadeira de criança mesmo, para ver a questão de teor de argila, tá? Só que a gente não vai entrar nesse assunto.
Também descrição no campo dos horizontes ou camadas e perfis do solo. Existe uma diferença de horizonte e camadas do solo. A gente vai falar melhor daqui para frente, tá? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando a morfologia do solo. O solo ele distingue-se por vários fatores, como constituição, que é a parte mineral dela, se é silicato, ferroso, textura, se é mais argiloso, mais arenoso, né? Que o solo, pessoal, é formado por 3 estruturas básicas, partículas básicas, que é o silt, argila e areia, tá? Então o solo pode ser arenoso, argiloso, dependendo dos teores de silt, argila e areia, tá bom? E cor, textura, estrutura, serosidade, porosidade, consistência, profundidade, composição química, pedoclínica e pedoforma, né? Então a gente vê aqui um solo, né, uma rocha, né? A rocha é o solo no estado primário, né? Vejamos que com o passar do tempo, os solos jovens, né, e vai sendo desconfigurado pelos fatores intempéries que a gente já falou, e vai formando o solo, né? E com o tempo, a ação biótica, né, da micro e da macrofauna, você tem deposição de matéria orgânica, gerando a camada óssea, a camada orgânica, né, que é uma camada muito fértil, mas graças a fatores bióticos, tá bom? Então, eu falei que tem uma diferença de horizonte versus camada, né? O que é o horizonte? São seções normalmente paralelas à superfície do terreno, né? Resultantes da atuação de processos pedogenéticos, né? Pedogênicos. O que é isso? É a questão do tempo, né? Que foi formando o solo, se formam horizontes mesmo, né? É perceptível você ver os horizontes. Às vezes você está viajando pela estrada, você passa vê uma montanha cortada, você vê que em cima é um solo mais escuro e ele vai ficando mais claro, né? E aí você vai tendo as camadas, né? Que são seções pouco ou nada afetadas pelo processo pedogênico, né? Que às vezes é a camada de placa-mãe, já viu esse termo? Então, pessoal, é a partir disso que a gente começa a entender a formação do solo. Então aqui a gente tem os horizontes O, A, E, C, são classificações que na literatura, né, se ensina como tem diferença, né? Aqui a camada de solo, como que elas são diferenciadas, né? O horizonte A, que é o solo intemperizado, aí você tem o horizonte O, que é a camada orgânica, e tem as camadas dentro deles, entendeu? Então a camada orgânica, a camada A, tá bom? Então, os principais tipos de horizonte, que são as classificações, né? Que são essas aqui. O O é o horizonte de camada superficial de constituição orgânica, eu já falei para vocês, tá? O horizonte H, ou camada superficial, não de constituição orgânica, mas sob condições de prolongação e estagnação da água. Então ela está abaixo da camada O, tá? O horizonte A é o horizonte mineral superficial, escurecido pela incorporação de matéria orgânica. O horizonte E nada mais é que a parte mineral, né, máxima de eluxiviação, tá bom? E o horizonte B é a subficial, formada a partir do horizonte E, A e O. Então abaixo do O, E e A, você tem o horizonte B, e assim por diante, pessoal. Então aqui a gente tem uma imagem para esclarecer bem como que isso é formado, né, sobre aqui que a gente está falando. Então você tem as camadas e os horizontes, mas cada um tem uma classificação e cada solo diferencia entre si. A gente tem os tipos de solos, né, que é o horizonte latossolo, que é o mais comum na região centro-oeste do Brasil, cambissolo, e por aí vai. E você tem as cores, né? Latossolo vermelho, latossolo amarelo, cambissolo vermelho. Então, sim, você tem as classificações, só que a gente não vai entrar nisso, tá? Que é muito complexo, eu acho que não vai agregar muito para a disciplina. Mas só para dizer para vocês que existe essa diferença, tá? Então vamos falar de conceitos importantes que a gente tem que ter na cabeça, né? Que é a pedosfera, é a camada da Terra onde o solo ocorre e tem lugar em seus processos de formação. Então a pedosfera nada mais é que a parte que, vamos dizer, a parte agricultável do solo que a gente utiliza, né? Você tem as partes de formação ali, e onde ali nós mantemos nossas atividades agrícolas, pecuárias e tudo mais. Substrato rochoso pode ser dividido ou não em rocha alterada e rocha sã. A rocha alterada nada mais é que ela apresenta minerais, né, descoloridos devido ao início do processo de alteração, sendo este mais pronunciado ao longo de juntas e fraturas. Na rocha sã, os minerais apresentam-se como brilho, podendo haver indícios do início dessa ao longo de juntas e fraturas, tá bom? Que esse é o substrato rochoso. Então olha aqui, o solo superficial, o solo residual, rocha alterada e rocha sã. Então veja que a rocha sã nada mais é que, vamos dizer, a rocha mãe, né? Que ela está inalterada ainda.
Então, à medida que os processos de interperização, você tem já a rocha alterada, que ela já começa a desgastar. Você tem o solo residual, que é originado da rocha alterada, e você tem o solo superficial, que é o solo agricultável, né? Que já é um solo já interperizado, junto com matéria orgânica, que forma um horizonte ó, tá bom? Essa imagem ilustra muito bem isso. E para finalizar, pessoal, antes de terminar, que foi aqui que a gente falou no início, que o solo, ele tem a parte trifásica, né? Só que é essa trifásica? A parte mineral, o ar e água. Na parte mineral, você tem 46%, né? Na parte líquida, 25% do solo é água. Na parte de aeração, 25% do solo é ar. Por que isso é importante? Quando a gente chegar na parte da disciplina, que a gente vai falar sobre a parte agricultável, a gente vai ver que às vezes essa condição é um solo muito, como que eu vou dizer para vocês, muito pressionado, muito compactado, ele perde ar. Ele perdendo ar, ele desequilibra tudo isso. Então você tem dificuldade de entrada de água, dificuldade da raiz captar nutriente. Ah, Zé, mas tem 4% de matéria orgânica. Por que não é 4 fases? Eu falei, não, pessoal, porque é 3 fases, porque essa é a fase mineral. A parte de matéria orgânica também é mineral e ela está em parte constituindo do solo, tá bom? Só que nas próximas aulas a gente vai falar muito mais sobre isso, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Te vejo na próxima aula, tá? E muito obrigado. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não deixe de ter dúvida, tá certo? Um beijão, um abraço, obrigado, tá?